Olá pessoal, vamos continuar com a quarta parte da aula de anamnese. Na estrutura da anamnese, como eu falei na aula anterior, nós temos a identificação, temos a queixa principal, temos a história mórbida atual e aqui uma situação opcional, aqui, que você pode, após a história mórbida atual ou história da doença atual, você pode fazer um sumário, né, que seria até um facilitador de anamnese, lembrando das aulas da segunda parte da aula que eu coloquei para vocês de anamnese. Você pode eventualmente então utilizar esse artifício para esclarecer com o paciente se vocês dois entenderam, né, o raciocínio que foi colocado até aqui. Se você entendeu o que o paciente tinha a dizer e se o paciente entendeu também, né, a sequência das perguntas, eventualmente, então um sumário interessante nessa situação. Uma outra colocação é assim, em pessoas de idade, né, na geriatria, principalmente, o pessoal usa a avaliação funcional como um item à parte, assim, na estrutura da anamnese, principalmente nos idosos. A avaliação funcional seria assim, a parte do idoso, assim, em relação a se ele consegue, por exemplo, fazer compras sozinho, se consegue se vestir sozinho, né, se consegue, por exemplo, fazer sua higiene pessoal sozinho ou precisa de ajuda. Isso pode te ajudar a interpretar qual que era o normal do paciente, qual que é a função normal deste paciente, porque de repente ele interna mais para frente numa situação complicada, ele não se alimenta sozinho, mas de repente ele já era assim antes, né? Então é interessante você saber o normal desse tipo de paciente para depois interpretar clinicamente melhor. Bom, outra coisa interessante é que às vezes o medicamento é, é mais útil quando ele se separa da história mórbida pregressa, né? Ele pode estar inserido na história mórbida pregressa, mas às vezes é tão importante o medicamento que é melhor colocar até um item à parte, assim, medicamentos, né? Até alguns colocam assim, medicamentos atuais e medicamentos que já usou, eventualmente para alguma doença importante, por exemplo, já usou, por exemplo, fluoxetina para tratar a depressão. E dentro desses já usou, estes medicamentos não deram certo, ou tiveram os efeitos colaterais seguintes, né? Os medicamentos atuais são estes. Às vezes a separação em um item à parte é interessante. Outro item à parte que às vezes pode ser também colocado separado são as vacinas ou imunizações. No caso, pode estar também inserida, lembrar, nas condições de hábito de vida, né? Daí seria uma setinha, uma fatese, né? No lugar assim, moradia, alimentação, fumo, álcool, tóxicos, né? Epidemiologia, a parte sexual e daí imunizações. Ou então separado. Só lembrando, né, que eu não comentei anteriormente, mas dentro do Mafates, né? A moradia é como que a casa do paciente, quantos cômodos tem, quantas pessoas moram ali dentro. A alimentação é em relação à qualidade da alimentação, se ele se alimenta bem, se ele eventualmente come só gorduras ou come fast food, assim, esse tipo de situação que pode te interessar em algumas histórias clínicas. O fumo, lembrar assim, quantas carteiras, se o paciente fuma, está fumando ou não está fumando, não adianta perguntar se o senhor fuma, não. Daí você coloca não, mas daí você fala, mas o senhor fumava? Sim, até quando? Até semana passada. Então, às vezes é importante você explorar mais isso, né? O senhor fuma? Não, não fumo, mas fumava? Quanto que o senhor fumava? Por quanto tempo o senhor fumou, né? O álcool, né? Também é interessante, aqui se usa o questionário de Cage até, mas que isso a gente pode abordar numa outra aula. Mas são perguntinhas assim que você faz para o paciente para ver se ele realmente, eh, digamos, eh, tem alcoolismo ou não. No caso, os questionários de Cage é assim, se ele se sente, por exemplo, com necessidade de cortar o álcool, já sentiu necessidade de cortar o álcool, né? Que é o C do Cage. É, o anoite, significa assim, se já se sentiu aborrecido, né? Ou a esposa ou alguém por estar bebendo. O G de se sentir culpado, guilt, né? Se sentir culpado por estar bebendo. E o E, né, se ele é opener, que significa assim, se ele precisa beber pela manhã para manter o pulso firme. Então, se tiver mais do que duas ou duas perguntas dessas aí positivas,
duas respostas positivas, significa que o paciente tem alcoolismo, tem uma grande chance, pelo menos, uma sensibilidade alta a esse questionário de Cage. Os tóxicos, né, é uma situação difícil de abordar, mas às vezes, né, você tem que abordar. Você pode começar devagar, se tem algum vício, se já teve uma pergunta assim um pouquinho mais suave para depois ir abordando melhor. Mas isso é bem complexo, acho que na prática que não vamos ver, né? Bom, seguindo, depois temos a história moral pregressa, depois nós temos a história moral familiar, daí as condições de hábitos de vida, o perfil psicossocial, a revisão de sistemas e por último mais um item interessante também que pode surgir, que em algumas escolas são colocados no final, depois da história de uma vida tóxica, seria assim, outros problemas atuais. Na verdade, nada mais é do que aquele caso do paciente que fala assim, por exemplo, doutor, estava esquecendo de falar, mas eu tenho uma dor no joelho, quer dizer, o paciente consultou, por exemplo, por dor no peito e no final ele fala assim, e tem uma dor no joelho que está me matando. Daí para você, então, não dizer assim, bom, isso vamos somente falar na outra consulta, ou isso não me interessa agora, assim, né, para você abordar o caso, o paciente se sentir atendido, você pode dizer assim, bom, senhor João, eu vou anotar isso que o senhor está me falando, para a gente poder abordar eventualmente em outra ocasião, mas eu queria que o senhor me falasse rapidamente sobre a sua dor no joelho, né? E aí você faz uma mini história, da mini queixa principal, mini história mórbida atual, da queixa a essa dor no joelho. Daí você, umas duas, três linhas, mais ou menos, e aborda sobre o problema. Às vezes, infelizmente, o paciente pode trazer, assim como surpresa, elemento surpresa, que na história essa da outros problemas atuais, surge um problema mais grave do que aquele que ele trouxe na consulta, né? Aí, realmente, é uma situação que complica. De repente ele veio consultar pela dor no joelho, se inverte a situação. E no fim ele diz assim, doutor, estou com uma dor no peito que está me matando na última semana. Aí, realmente, você vai ter que acabar perdendo um pouco mais de tempo, porque isso é uma coisa que pode levar a risco de vida no paciente. Mas o OPA, então, significa outros problemas atuais. É uma forma interessante de você não deixar de abordar aquilo que está incomodando o paciente, mas que também você não precisa repetir toda a história, porque lembrar que a história clínica ela é feita dentro de todo um raciocínio clínico, né? E por último, né, na tua entrevista médica você conclui, né? Então, terminando, conclusão, obrigado pela entrevista, senhor Silva, senhor José, senhor João, desejo que as coisas melhorem para o senhor. Você, como estudante de medicina, você tem que dizer isso, não vai se comprometer a dizer, por exemplo, que você vai melhorar a dor do paciente, ou enfim, o máximo que você pode falar é que você vai conversar com o residente, com o médico que está atendendo, para ver se essa queixa nova ou essa demanda aí que ele está tendo possa ser atendida, mas não se comprometa como médico do paciente, porque você pode criar falsas expectativas no paciente. Então, até a próxima aula agora, na quinta parte.